Valeu, Zé. E a gente continua falando sobre o presidente Lula agora, uma pesquisa que mostra a avaliação do atual momento do presidente nas redes sociais. Um levantamento da Quest mostra que Lula perdeu popularidade nas redes sociais após as declarações sobre o senador Sérgio Moro. De acordo com o monitoramento, as menções positivas ao presidente no Twitter, Facebook e Instagram atingiram o pior índice da série histórica do Instituto e não ultrapassam a marca dos 20%. Para comparação, desde o início do mandato, as menções positivas eram de 53%. As declarações sobre vingança contra Moro e de que os planos de um atentado seriam armações geraram mais de 358 mil menções nas redes. Menos de 10% desse total foram citações em defesa de Lula. Para você, Cláudio Dantas, um resultado esperado, um efeito esperado dessas falas do presidente, Dantas? Vai perder mais. Vocês vão lembrar que lá na campanha a gente tinha aí os marqueteiros do Twitter dando opinião, sugestão, orientando Lula. Toda vez que o Lula falava uma besteira, algum tuiteiro, vários jornalistas inclusive, diziam: você não poderia ter dito isso, Lula, não desse jeito, isso vai acabar afastando o eleitor, tinha que ter dito de outro jeito, tinha que ter falado de outra forma. Olha, o Lula que está aí é o Lula da campanha, é o Lula que saiu da cadeia, é o Lula vingativo, é o Lula bilolado, é o Lula que está falando pelos cotovelos, é o Lula agressivo, é o Lula sem noção, sem nenhum tipo de, de filtro spam. Não tem mais cerimônia. O Lula fala aquilo que lhe vem à cabeça, uma cabeça que parece que tem pouca coisa ou coisas ruins. E o problema é que agora ele é presidente da República e não está governando nem para o seu eleitor, por isso as menções negativas, está todo mundo começando a se surpreender. Por que ficaram com raiva do que ele disse agora do Moro? Porque o Lula conseguiu resgatar o Moro lá do cantinho do Senado, um senador que acabou de começar o mandato, que não tem expressão política. Não estou falando aqui do trabalho que o Moro realizou na justiça, mas como senador é um novato. E o Lula pegou o Moro, tirou de lá da sombra do cantinho do plenário do Senado e colocou no pedestal. Deu mídia espontânea para o Sérgio Moro. Essa é a raiva do lulista, do petista, da esquerda no geral, porque quando viram, o Lula estava dando exposição, dando força política para alguém que eles querem ver na cadeia. E o Lula está fazendo isso justamente porque já não tem mais o entendimento dos limites, né, da sua atuação como presidente da República, do efeito do efeito que causa aquilo que ele faz. Ele está perdendo o contato com a realidade. Essa é a verdade. E ninguém quer admitir. Dantas. Sim. Deixa eu ouvir aqui o Pavinato também. Em 2 minutos, Pavi, sua análise sobre esses números da perda de popularidade do Lula nas redes sociais. Eu me pergunto o que é que o Lula está fazendo nas redes sociais. Eu sei que menção a ele é uma coisa, ele na rede social é outra. Mas eu achei que no Brasil hoje causava a pena de perda de contas, causava a pena de bloqueio de perfil, causava a pena de ostracismo dessa praça pública que é a plataforma virtual, você ser um propagador do ódio, você ser um propagador de mentira, de desinformação. Então começa aí. Primeiro, o Lula não devia nem estar na rede social. Quanto a menções a ele, esta queda de popularidade, ela parece, é como o post do Paulo Coelho. Parece que é algo bom, que é uma retomada de consciência, mas não é não. A queda de popularidade de Lula na rede social por conta do reavivamento do Moro é por ódio ao Moro. É por ódio a Moro e não por amor à democracia. É por ódio pelo fato do líder ter reavivado uma figura apagada que discursa mal. É por ódio de que o presidente
ao invés de ter fulminado politicamente ali no jogo, no Senado, com o Sérgio Moro, ele deu espaço para que Sérgio Moro crescesse. Então nós temos aqui uma sequência de duas notícias que parecem, na Paulo Coelho e Moro e a rede social, que parecem boas, mas não são. Parece que Lula perdeu o apoio porque ele está exagerando no seu conteúdo de ódio, mas não. É porque o ódio dele não está sendo bem aplicado. Você, Mota, também 2 minutos. Coisas frágeis se quebram facilmente. Quebram e não dá mais para consertar. Alguém aqui, eu não me lembro quem, fez uma observação muito interessante algum tempo atrás. Alguém aqui disse que a popularidade do presidente Bolsonaro é antifrágil. Eu não me lembro qual de vocês disse isso. Antifrágil é uma ideia do escritor Nassim Taleb. Antifrágil é uma coisa ou uma ideia que quanto mais você ataca ela, mais forte ela fica. O presidente Bolsonaro seria antifrágil, que quanto mais abrem processos contra ele, ou difamam, ou acusam disso ou daquilo, a popularidade dele mais cresce. Não é o caso da popularidade de outros políticos, que em outros casos, né, essa popularidade é construída em cima de promessas inviáveis. Esse é o truque mais comum, prometer uma coisa, depois não conseguir entregar. Já houve uma época no Brasil em que isso não tinha não significava muita coisa. Agora, os eleitores brasileiros estão prestando um pouquinho mais de atenção. E 2 minutos para você também, Zé. Olha, Lula, ele já falou várias vezes, ele mesmo assume que falava números aleatoriamente. Isso muito antigamente, colava, porque ninguém tinha dados ali para fazer pesquisas. Ele chegou a dizer que tinha mais de 30 milhões de crianças famintas no Brasil, e aí alertaram a ele, olha, não pode ter 30 milhões de crianças famintas no Brasil, porque nós temos lá 80 milhões, sei lá, de crianças, e esse número não checa. E aí ele dizendo que não tinha constrangimento de falar isso. Só que agora os dados são confrontados, minuto a minuto. Então, esse caso aí da fala contra o Moro, isso aí calou até defensores de Lula, isso não para de pé um segundo. É evidente que não há como fazer montagem assim no trabalho tão sério da Polícia Federal. Um trabalho de investigação da Polícia Federal e de proteção às autoridades e às pessoas ameaçadas custa uma nota, custa muito tempo precioso de autoridades. Então, não foi fácil, todo mundo sabe. O que mais me impressiona é que mesmo assim, mesmo todo mundo sabendo sobre a farsa, né? E ainda tem gente que fica replicando isso. O que me assusta é isso. Não é que tenha caído a popularidade dele nas mídias sociais.